Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Modo Cristão. Eu sou o Magno Henrique e aqui a nossa intenção é ouvir e colocar em prática o Evangelho de Jesus para melhor servirmos uns aos outros. E hoje trago mais uma reflexão da Palavra de Deus para nos ajudar a manter o nosso modo cristão ativado. Então vamos lá. O futuro não pode me trazer ansiedade, assim como hoje também não pode ser negligenciado a ponto de comprometer esse futuro. Em Eclesiastes, no capítulo 7, nos versículos 7 e 8, Salomão diz: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eu quero destacar aqui duas palavras: opressão e suborno. A palavra opressão, ela vem do latim oppressia, que significa esmagamento e aperto. Quem é oprimido tem a sensação desagradável de ser pressionado contra algo, sem a possibilidade de escapar, quer seja emocionalmente ou psicologicamente, de pessoas, de grupos ou até mesmo da própria sociedade. É bom lembrar que existem muitos oprimidos que gostam dessa manipulação, ficam confortáveis se tornando dependentes de um opressor. Já o suborno é se vender em troca de algo, é a famosa corrupção. É responder de acordo ao que se ganha. Ele é um consumista profissional que abre mão do ser para ter e vive conduzido por oportunidades e não por propósito. E aqui vale para os dois lados, tá? Tanto o opressor e o que suborna, como o oprimido subornável. Pois é, o texto de Eclesiastes abre o nosso entendimento para as nossas decisões, alertando que tomadas de decisão por opressão ou subornos inibem a nossa capacidade de pensar nas consequências dessa decisão, chamando a nossa atenção aqui para o mais importante a ser refletido em uma decisão, que é o fim. Pois o fim precisa ser melhor do que o começo. Eu preciso saber se a minha decisão do hoje pode trazer consequências no fim. Por conta do que está à nossa disposição, tudo de forma tão rápida, pelos veículos de comunicação, transporte e outros, nos tornamos a geração dos imediatistas, aonde o rápido e o agora é sempre a melhor opção, o que nos leva muitas vezes a decisões precipitadas. Essa linha de pensamento compromete a nossa fé, pois o embasamento da mesma é relacionado ao que se espera e não à nossa capacidade de realizarmos o que quisermos ao nosso tempo, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ter capacidade para enxergar o fim é uma das características daqueles que servem a Deus. Paulo ele disse em Romanos no capítulo 8, no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo: o que sofro hoje, eu sofro consciente, por compreender a finalidade desse sofrimento, por ter uma visão ampliada de como será o fim, para qual propósito esse sofrimento está me levando. John Piper, ele diz que esse é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento cristão: mais contentamento nele, em Deus, e menos satisfação no mundo. Asaf, o salmista, ele sentia-se injustiçado por ver a prosperidade dos ímpios,
a ponto de que, nas suas próprias palavras, lá no Salmo 73, dizer que quase abandonou a fé, quase resvalaram os seus passos, dizendo que inútil conservou puro o seu coração. Então ele entrou no santuário e viu o fim. Ele viu o fim, como ele diz lá no versículo 17. E no versículo 26 ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ver o fim foi aquilo que trouxe renovação ao coração de Asaf em servir a Deus. Não podemos negligenciar o fim, que será o produto das decisões que são tomadas hoje. Focar o prazer no hoje pode comprometer e muito o fim. As nossas escolhas para o hoje precisam ser com consciência de que tipo de fim essas escolhas trarão. Enquanto Jesus ensinava seus discípulos a respeito do fim, lá em Mateus capítulo 24, especificamente a partir do verso 10, ele diz que seria comum os escândalos, os traidores, aqueles que odeiam, os enganadores e os que são enganados. E na multiplicação dessa iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, mas que ainda haveria um grupo que se comprometeria com o fim, e esses que perseverarem até o fim serão os salvos. Uma vida em liberdade das opressões e com o coração livre das propostas que lhes foram apresentadas é uma vida que carrega a paz que excede o entendimento e sabe tomar as decisões com sabedoria, pois entenderam que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas.